Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Evangelho que é realizado todas as quartas-feiras, às 20 horas. E é com imensa alegria que estamos aqui, unidos a vocês, para essa prática tão abençoada. E pedimos a Jesus que esteja presente em todos os lares e que a sua luz nos envolva, nos proteja, nos abençoe em todos os momentos das nossas vidas. Eu sou a Mara e vou conduzir o Evangelho desta noite. Estou acompanhada do Daniel e do William. Juntos nós vamos desenvolver mais um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o texto que nós escolhemos, que nós vamos desenvolver é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Item 13. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Para você que desejar acompanhar pelo seu livro, pelo seu Evangelho, está aí o texto que nós vamos desenvolver. Também no YouTube, abaixo do vídeo, está esse texto. A Rádio TV Fraternal está em todas as redes sociais. Convidamos a você para que nos siga na rede social que você mais se identificar. E visite o nosso site, fraternal.net.br. Lá você ouve a Rádio Fraternal, assiste a TV Fraternal, lê as nossas matérias, os nossos conteúdos. Acompanha toda a nossa programação. E lá também está o link do Spotify, porque agora a Rádio TV Fraternal está presente no Spotify também, mais um canal para você nos acompanhar. Você que tem o seu aplicativo no seu celular do Spotify, ou você que desejar entrar pelo computador, no nosso site tem esse link, é só clicar lá. Pedimos a você sempre para que, se gostar dos nossos conteúdos, que indique a Rádio TV Fraternal para os seus contatos, compartilhe os nossos conteúdos, deixe a sua curtida, é muito importante para nós. Se desejar, coloque a sua sugestão também, que será atendida da melhor forma possível. O texto, então, já falei que nós vamos desenvolver, já falei do Spotify. Vamos agora, então, ao último recadinho, que é o roteiro sugerido para a prática do Evangelho no Lar também está em nosso site, tá? fraternal.net.br. Então, vamos iniciar com a prece inicial. Você faz a prece inicial, William? Faço. Boa noite a todos os amigos, ouvintes da Fraternal. Vamos aqui agradecer mais uma vez o nosso Mestre Jesus, todos os nossos amigos, para que a gente conduza essa leitura, esse aprendizado dessa noite com o maior carinho possível, para que a nossa mensagem chegue em vossos lares e leve uma mensagem de paz e de amor. E para isso vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Item 13. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada.
A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna a si mesmo um dever, em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso. E o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Existe um ditado, né, popular até, que a gente costuma dizer que quando você aponta o dedo para uma pessoa, você está apontando 3 para você mesmo. Isso é muito verdadeiro, porque é o que mais nós fazemos, nós aqui, espíritos encarnados, inferiores ainda, é o que mais nós fazemos. É muito difícil a gente colocar para nós mesmos a nossa crítica. E é como está dizendo aqui, existem 2 tipos de julgamento. O julgamento que você está tentando fazer com que a pessoa não cometa o mal, que isso depende da moral que a gente só tem o direito de julgar, de condenar essa pessoa, se a gente tem a moral elevada. E para isso existem as leis humanas também, existem as pessoas que trabalham praticando essa lei humana, que também combate esse mal. O problema está no julgamento que a gente faz, esse que é rotineiro na nossa vida, que não é exatamente para erradicar o mal. Nós fazemos também, esqueci de mencionar, nós também tentamos erradicar o mal para os nossos filhos, como pais, pai, mãe. Nós tentamos educar os nossos filhos, combatendo as tendências maldosas que essa criança tem, porventura possua. Mas o mal aqui que a gente está querendo combater não é o mal para a sociedade, é simplesmente o que a gente acha que a outra pessoa deveria fazer. Mas nós não colocamos isso para nós. Então, como nós somos espíritos imperfeitos, que costumamos julgar demais em todos os momentos das nossas vidas, vamos tentar não simplesmente agora falar assim, eu não vou mais julgar ninguém, porque isso a gente não vai conseguir de pronto. Vamos tentar colocar a toda vez que a gente julgar, que a gente apontar o dedo para alguém, julgar a palavra, julgar o comportamento, julgar o que a outra pessoa está fazendo, vamos colocar esse julgamento para nós próprios, para a gente ver se a gente se também cabe a nós. Vamos ser honestos, né? Aí tem que ser honesto, cada um consigo mesmo, para ver se esse julgamento não cabe a nós. É uma maneira da gente exercitar esse não fazer o julgamento alheio. E só assim a gente vai conseguir a nossa reforma íntima. Colocando para nós o que a gente acha de errado no outro. Porque, pelo menos é o que eu penso, a pessoa, ela só vai evoluir quando ela quiser. Não é quando eu apontar o dedo para ela. Cada um vai evoluir, ou às vezes até a pessoa está certa, eu que estou errada. Cada um vai prestar conta do que faz ela própria.
Não é o outro apontando o dedo, criticando o próximo. Vamos olhar mais para nós mesmos e tentar colocar para nós esse julgamento. Esquecer o outro, que o outro vai aprender com o seu exemplo. Se você estiver cometendo o que você acha que o outro está fazendo de errado, ele vai estar vendo o teu exemplo também. Então, cabe a cada um a sua evolução, não a nós queremos evoluir o nosso próximo. É o que eu penso. Agora vamos ver o que os nossos amigos aqui pensam a respeito também. Quando ele fala, eu acho que a gente já tem que partir de um parâmetro. Ele fala dessa leitura, a interpretação que eu faço é essa. Jesus, que nessa fala aqui, né, aquele que estiver sem pecado, a gente volta naquela história de que era a mulher adúltera que foi para ser apedrejada, né, naquela situação. E todos ali prontos com as pedras na mão. E diante daquilo, aquele que conforme a gente aprendeu já com o Livro dos Espíritos, o exemplo de moralidade para a humanidade, que ele tinha toda a autoridade para dar uma lição de moral naquela mulher, nos presentes, ele podia fazer o que ele quisesse ali naquela situação, que é a referência de moralidade para a humanidade. E o que ele faz? Ele devolve com uma indagação, com uma reflexão que cada um deve fazer sobre si mesmo. Vocês querem condenar ela? Olhem para si. Sim. Nesse sentido. Então, antes de condenar alguém, a gente tem que ver o outro lado. Né? Às vezes a pessoa passou por você, não te cumprimentou, talvez esteja tarefada, talvez ali seja. É ver o outro lado. E ver se eu não tenho aquele mesmo comportamento numa mesma situação. Então eu faço as mesmas condutas, mas no outro eu reprovo. Para mim eu tenho justificativa. É o que ele está nos ensinando aqui. Então eu sempre tenho essa justificativa e com isso eu não vou praticar indulgência. Porque para mim eu quero o pecado. Eu quero o perdão do pecado. Mas para o outro, porque eu tenho as minhas justificativas, então eu quero o perdão. Agora para o outro a condenação. Exatamente. Mateus, no capítulo 7, disse: não julgueis, pois para não seres julgados. Porque com o juízo que julgardes, os outros sereis julgados. E com a mesma medida, inclusive. Então, né? Então a gente vê que a sociedade, depois de 2000 anos, atravessa o mesmo questionamento, né? São os valores. sim. Tá certo? A gente vê situações de bigamia, a gente vê situações diversas de respeito com a família, com religião. E a gente, às vezes, vê, por exemplo, uma sociedade ou uma comunidade criticando uma ação, por exemplo, de uma sociedade religiosa, tá certo? Sem pensar nas ações e atitudes e valores que a gente também tem, né? Ou seja, não tem um contraponto. A gente tem que pensar assim, que, por exemplo, como a Amanda colocou, a nossa reforma íntima é o que vai conduzir o ser humano para essa evolução. Sim. Na verdade, a gente vai ter que, talvez, não sei se precisar de mais 2000 anos, mas aprender a não julgar, a olhar para o espelho antes de falar. Tá isso certo? é a conta de cada um, na verdade. É isso, né? é a conta de cada um. Exatamente. Uma frase que eu lembro do André Luiz, que ele disse num dos livros dele, não me recordo qual, mas ele disse e deixou bem claro: auxilie os que você encontrar caídos. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Porque a vida é esse grande ciclo. Né? Então hoje, se você tem a oportunidade de ajudar, ajude, porque você não sabe o dia de amanhã. E aqui exatamente. Então, como você disse, você não quer julgar, você quer julgar, prepare-se para o seu julgamento. Né? E foi exatamente o que Jesus fez. Vocês querem apedrejar ela? Apedreje, mas verdade. observem a si mesmo. Eu, inclusive, já me vi repreendendo, por exemplo, meu filho, e da mesma maneira que eu fui repreendido pelo meu pai. Então você vê, e talvez essa atitude faltou, antes de fazê-la, uma certa reflexão. Né? Então, porque a gente talvez carrega um pouco da nossa conduta, um pouco da nossa daquilo que a gente entende de correto, a gente aprende um pouco no nosso ambiente familiar, no ambiente de trabalho, tá certo? E não significa que esse ambiente é um ambiente 100% correto. Sim. Né? A gente tem que abrir os olhos para uma sociedade mais complexa, não é verdade? O que a gente aprende, na verdade, com o Espiritismo, através das obras, do Evangelho e tudo mais, é que a gente tem que controlar os impulsos.
E de que forma a gente controla os impulsos? Usando o raciocínio que Deus nos capacitou. Então a gente tem essa capacidade de refletir, de pensar, para depois falar. Mas atualmente a gente primeiro fala para depois pensar. Atualmente, desde sempre, Né? Isso não parece que não... Então por isso que essas consequências a gente primeiro condena para depois falar, pera um pouquinho, deixa eu analisar. Mas eu também... Porque como ele fala, e se eu pratico aquilo também? E se depois eu pratico? Então, Pode ser que hoje você não pratique. Mas você não sabe de manhã. A gente tem o costume de falar assim, porque eu não sou assim, porque eu não faço isso. Você não sabe o dia de amanhã. E o tempo de mudança é pertinente a cada um. Não adianta. A interpretação... E é um... Tanta Ótimo, gente, né? Que a doutrina espírita mais prega é a mudança de conduta, como você falou da reforma íntima, de você observar exatamente como ele está falando, os meus erros, a indulgência para com os outros, porque eu também quero ser perdoado. Sim. Então, nesse caminho, a gente vai perdoando, a gente vai entendendo para ser perdoado, mas a gente começa já a abrir a mente num sentido de que depende de eu fazer, né? Não esperar que Deus faça por mim. Deus já fez muito por mim, já me mostrou o caminho, Jesus já me ensina diariamente com as lições do Evangelho e tudo mais. Então agora é o meu momento de praticar. E a evolução cabe a cada um. Sim. Deus dá todos os meios, os caminhos para... Mas a evolução cabe a cada um. Não adianta... Deus não vai chegar e falar assim, você vai ser evoluído agora, o outro não vai... Não, a evolução não depende dele, depende do que nós aproveitamos do que ele nos ensinou. Esse é o É uma oportunidade que a gente tem. Esse texto é tão atual que a gente consegue traduzir para alguns exemplos diversos da sociedade. Vamos, por exemplo, fazer uma analogia com a nossa situação no trânsito, por exemplo. Sim. Quantas brigas de trânsito a gente não vê, a gente não percebe, às vezes, uma pessoa buzinando atrás de outra e não sabe qual que é a situação que o da frente está passando. Na verdade, a gente não se coloca no lugar da pessoa da frente. E a gente quer passar, porque nós estamos com pressa. Nós estamos só enxergando só a nossa necessidade, Meu ponto de vista. nosso ponto de vista, e não estamos vendo, na verdade, não estamos tendo visão holística nenhuma, né? Nós estamos só aquela visão... Eu. Exatamente. E acho que por mais que faça o julgamento, sempre do lado bom. Ele deve estar perdendo a hora por um compromisso, por uma entrevista de trabalho, precisa visitar alguém no hospital, está levando alguém para o hospital, pensar da melhor maneira. Né? Exatamente. Mas são mudanças, né, que a gente tipo tem de que fazer. mudança, mudar esse pensamento, não levar... eu preciso ter vantagem sobre o outro. Não. O outro tem os seus problemas, assim como eu também os tenho. E eu vou saber administrar da minha maneira e ele saber administrar da maneira que lhe convém, que o outro convém a ele. Então, entendendo isso, por isso que o Evangelho fala muito de compreensão. E é o que a gente tem que sempre ter em mente, essa compreensão. Porque é compreendendo que a gente passa, no meu entendimento, a aceitar muitas coisas. Não é do dia para a noite, mas é gradativo. Com certeza. Esse texto é bem atual, né? Como todos do Evangelho, mas ele é bem atual, porque ele mexe na nossa ferida. Eu penso nisso. Não adianta a gente só ler e não refletir. Eu acho que a gente precisa colocar em prática esse texto, porque é uma coisa corriqueira nas nossas vidas, como eu disse no início. Mas então vamos à nossa vibração para esse final. Se alguém tem mais alguma coisa para comentar? Não, só ler sem refletir é comer sem digerir. Isso, isso aí. Então vamos às nossas vibrações, o Daniel vai fazer a nossa prece final. Nesse momento, envolto por todo esse aprendizado de amor e de carinho, nesse momento nos colocamos diante de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Misericordioso, nosso Mestre, que tanto nos ensina, através de mais uma leitura do Evangelho, um pequeno trecho, mas de um grandioso aprendizado. E de Mãe Maria, que conforta seus filhos e filhas e nos consola diante do que nós não entendemos, daquilo que não aceitamos, e que passo a passo, dia após dia, quando nós quisermos aprender e entender, ela também estará conosco, como sempre esteve. Nessa certeza, pautado na palavra do Cristo, de que Ele mesmo nos ensinou que Ele sempre estaria conosco, que Ele diria que estaria conosco aqui diante das adversidades que enfrentássemos, mas que prestássemos atenção naquilo que Ele havia dito, sem nada nos cobrar, apenas nos orientando.
Então, diante de tudo isso, o que nos resta é agradecer. É agradecer por todo esse aprendizado, é agradecer por toda essa companhia celestial que temos, os amigos benfeitores do plano maior, que nos acompanham, os mentores de cada um, os mentores dos nossos amigos que nos ouvem, seja por onde for, através da tecnologia que nós dispomos, que nos acompanham, que estejam todos envoltos por essa luz serena que acalenta os corações, que ilumina os pensamentos e principalmente nos ajuda a discernir diante daquilo que nós chamamos vida, que é a sequência dos nossos atos, as consequências das nossas atitudes, e que na benemerência divina, na benevolência de Deus Pai Todo-Poderoso, é o motivo de aprendizado, é o motivo de uma lição a ser compreendida. E que tenhamos sempre esse discernimento de lição, de aprendizado, enaltecidos em nossos pensamentos, para que não nos revoltemos, para que não caiamos em lágrimas profundas, para que não tenhamos a tristeza nos rondando, mas sim a fortaleza dessa luz a nos estruturar, a nos amparar e a auxiliar, auxiliando-nos a guiar por esse caminho, errando menos, que esse é o nosso propósito. Acertar sempre pode ser difícil, mas se eu começo a errar menos, é um novo propósito que fazemos para si mesmos. Então, diante de tudo isso, vamos expandir esse momento de amor e ternura, no qual nos sentimos envolvidos, para todos aqueles que choram, que sofrem, por motivos variados que sejam, mas que sintam a presença de Deus ao seu redor. Basta a sua conversa franca, de coração aberto, a sua sinceridade na palavra, para conversar com Jesus, o Mestre que nos auxilia e nos orienta, e terás, com certeza, todo o conforto e auxílio e amparo de Mãe Maria, que conforta a todos nós, bem como dos nossos mentores e mentoras que nos acompanham, com o intuito da benevolência divina, que está sempre ao nosso dispor. Basta que para isso tenhamos a compreensão, tenhamos a serenidade de entender e compreender que o amor de Deus é muito maior do que possamos imaginar. Que tenhamos uma semana repleta de paz e que, se aquilo não der certo, confie e espera, que a caminhada, muitas das vezes, não se resume só naquilo que esperamos, mas em todo o aprendizado que está envolvido. Que o momento certo, Deus sempre saberá, e que caiba a cada um de nós compreender esse grande aprendizado de vida. Que Jesus nos ampare, que Deus nos ilumine e que Mãe Maria nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Vamos chegando ao fim de mais um Evangelho. Muito mais serenos, mais tranquilos. E que possamos todos sentir essa luz divina, deixada por Jesus Cristo, a nos abençoar, nos proteger, nos iluminando a cada dia, a cada noite. Esperamos a companhia de todos vocês na próxima semana, na quarta-feira, às 20 horas, aqui na Rádio TV Fraternal. Fiquem todos com Deus, que Jesus nos acompanhe a todos. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.